Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa terça-feira, nós queremos pedir a Jesus que nos cura, que nos liberta, que transforme as nossas vidas, né? Não deixe de se inscrever no canal Tempo de Recomeçar, você que nos assiste pela primeira vez. Hoje, Jesus foi à montanha para orar. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a montanha é o lugar do encontro com Deus. No Antigo Testamento, Moisés recebeu os 10 mandamentos, né, no Monte Sinai, em sua experiência com Deus. Jesus, ao subir a montanha para rezar, fazia memória ao passado daquele povo em seu relacionamento com Deus Pai, que era conhecido como Javé. Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, podia orar em qualquer lugar, assim como nós também podemos, em qualquer lugar. Tanto é que na oração mais longa que ele fez, bem perto dos apóstolos, dizendo: Eu vos louvo, ó Pai, por ter escondido estas coisas dos grandes e as ter revelado aos pequeninos. Eu te peço por eles, para que eles não se percam, para que sejam como eu e tu somos um. Então, meus irmãos, na maioria das vezes, Jesus se retirava a um lugar deserto para falar com Deus. Jesus fez uma longa oração e permaneceu a noite inteirinha, diz aqui o Evangelho, inteirinha em contato com o Pai. É claro que, como Deus, Jesus podia resistir ao sono, porém, como homem, ele sentia cansaço do dia a dia, pois andava por muitos lugares a pé, anunciando a palavra de Deus e fazendo bem. Então, mas aquela oração era muito importante, meus irmãos, minhas irmãs, pois se trata da escolha dos primeiros apóstolos, dos nossos primeiros bispos, aqueles que iriam dar continuidade da missão de Jesus. Era, portanto, uma escolha muito séria. E pensar que no meio daqueles escolhidos, porque Jesus também escolheu um traidor, o Judas.
Foi na oração. O que será que Jesus falou ao Pai daquela longa oração? O que ele falou? Mais uma reunião do que uma oração. A noite toda. Provavelmente o Pai lhe recomendava não somente sobre a escolha dos seus amigos para a santa missão, como também lhe deu instruções sobre muitas coisas, tendo em vista as novidades surgidas principalmente com relação ao comportamento adverso dos fariseus, dos doutores da lei. Meus irmãos, minhas irmãs, nós também podemos rezar em todo instante. Porém, devemos reservar momentos em nosso dia a dia para uma oração mais concentrada, mais assim de joelho, orando, contemplativa, mais séria, no nosso quarto, com as luzes apagadas, depois de ler um livrinho de oração, fechando os olhos, falando o que precisamos dizer a Deus por Jesus, com toda a nossa alma, com fé. Mas também um lugar reservado, quando você entra na igreja, lá no cantinho tem uma luz acesa, que é a capela, é onde está presente Jesus Cristo. Entendeu? Aqui diz assim: o que pedires ao meu Pai, em meu nome, vos será dado. Quantas graças eu já recebi no Santíssimo. Você também que está aí me assistindo, que está acompanhando este canal, quantas graças, coloque aí as graças que você já recebeu na adoração, rezando diante de Jesus Eucarístico. Jesus está presente. E um dos motivos que impulsionaram Jesus a fazer aquela longa oração na montanha foi com certeza o exemplo. Ele quis nos dar o exemplo. Rezou muitas vezes para mostrar aos seus amigos e a nós a necessidade de oração. Vamos dar um exemplo, aos nossos filhos. Vamos ensiná-los a rezar. Vamos rezar na presença deles e eles irão imitar-nos. O vô leva o seu netinho, a avó leva o seu netinho na igreja e ajoelhe e reze na frente dele para que ele imite o seu gesto. Você pai, você mãe, leva o seu filho na igreja para que o seu filho vê você se ajoelhando, Mas fica atento para que ele não se desgarre da sua companhia e saia correndo e se perca. Fique atento com isso. Já que seus pais são mais preocupados em mexer no celular, às vezes muita gente, muito pai, muita mãe fica mexendo no celular do que rezar. Dê a ele o bom exemplo de fé, pai. Dê a ele o bom exemplo de fé, mãe, de amor a Deus. Hoje em dia é muito preocupante a atitude de muitos, não só os jovens, que em vez de se recolherem em oração enquanto estão na igreja, ficando mexendo no celular, enche novo brinquedo, Esse novo brinquedo, esse novo ídolo que encantou a muitos no mundo, com coisas que muitas vezes não passam de verdadeiras besteiras, sem importância alguma para a nossa existência, se tornando às vezes o celular um Deus em nossas vidas, e tudo aquilo que toma o lugar de Deus é considerado um ídolo, Então, meus irmãos, rezemos e proporcionemos, colaboremos para que os outros também sintam vontade de rezar.
Façamos com Jesus, como Jesus fez. Vamos dar um bom exemplo ao nosso vizinho, à nossa vizinha, aos nossos amigos. Vamos rezar na frente das pessoas, especialmente diante dos nossos jovens. Os pequeninos imitam o nosso comportamento. Vamos nos comportar de maneira correta, não só diante deles, mas também o tempo todo. O nosso bom exemplo é o nosso testemunho, né? O nosso bom testemunho também, uma forma de evangelizar, pois o nosso bom exemplo fala mais alto do que as palavras ditas da boca para fora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame muitas bênçãos sobre você, sobre toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.